O principal objetivo deste canal é apresentar e trabalhar a história árabe e islâmica, e essa é a primeira aula, dividida em 3 vídeos, especificadamente sobre isso, nessa nova fase do História na Medina. Levando em conta o surgimento do Islã, essa história árabe-islâmica se iniciou no século VII, na Península Arábica ou simplesmente Arábia. Neste primeiro vídeo, eu vou apresentar o contexto político e econômico das sociedades árabes e das sociedades ao seu redor, destacando a importância das rotas comerciais. No segundo vídeo, eu vou apresentar o contexto religioso da Arábia no século VII e no terceiro eu vou tratar exatamente sobre o advento da religião islâmica e apresentar alguns apontamentos biográficos de Muhammad, o profeta fundador do Islã. Então, sem mais delongas, Ahlan wa Sahlan! Bem-vindos a uma história sobre o nascimento do Islã. Olha só, cenário novo. Como eu havia dito no primeiro vídeo de retorno do canal, o cenário ficou muito bacana. Quem fez ele foi o Diogo Rustoff. Quem tiver interesse em conhecer mais sobre a obra desse artista plástico, eu deixo aí linkado na descrição do vídeo o link do seu Instagram. O Islã nasceu no começo do século VII, na cidade de Meca, a partir das atividades do então mercador Muhammad ibn Abdullah, conhecido entre os muçulmanos como o Profeta, mais conhecido em língua portuguesa como Maomé. Segundo as tradições islâmicas, Muhammad começou a receber revelações divinas por meio do anjo Gabriel no ano 610 e em 612 começou a pregar publicamente. Então temos aí o surgimento do Islã nos anos 610 e 612. Sobre a religião naquele período e sobre o próprio Muhammad, eu vou tratar nos próximos vídeos. Por enquanto, vamos entender o meio social em que aquele homem vivia. A cidade de Meca está localizada na Península Arábica, ou Arábia, um território, dentre outros, que faz parte da região que a gente chama hoje de Oriente Médio. Hoje, a Península Arábica é composta por 7 países, como vocês podem ver aí no mapa. Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein e Kuwait. Para a gente entender melhor o nascimento do Islã, temos que entender não só o meio social em Meca e na Península Arábica, como também no seu entorno, pois Meca fazia parte de um rico universo cultural. Ao redor de Meca havia 4 sociedades organizadas em 4 entidades políticas: o Império Bizantino, o Império Persa, o Reino da Abissínia, onde hoje é a Etiópia, na África, e o Reino do Iêmen, onde hoje é o Iêmen, no sul da Arábia. Todas essas sociedades estavam relacionadas entre si por relações militares, comerciais, culturais, devido às proximidades geográficas entre todas e também por meio das rotas comerciais. Desde a antiguidade, várias regiões do mundo se conectam uma à outra por meio das rotas comerciais. Não é de hoje. Claro que atualmente, no atual contexto de globalização, os contatos entre culturas e povos diferentes existem em maior escala e mais rápido. Só que, desde a antiguidade, existem esses contatos por meio das rotas sociais. Dificilmente uma sociedade vive isolada ou viveu isolada no decorrer da história. E com a sociedade árabe no século VII, isso não foi diferente. A Península Arábica tem clima predominantemente desértico e relevo predominantemente composto por desertos e estepes. Era um meio natural difícil de se viver naquele século VII. Acredita-se que os árabes tenham sido, originalmente, agricultores nas zonas mais urbanizadas do Crescente Fértil, região que fica em boa parte ao norte da Península Arábica, como vocês podem ver no mapa. O Crescente Fértil foi berço de importantes civilizações, como a mesopotâmica e a egípcia. Após terem adquirido experiência na criação de animais para o transporte, populações começaram a migrar do Crescente Fértil, nos períodos de seca e estiagem, para a Península Arábica. Com o tempo, então, foram formando a sociedade árabe. Essa é uma teoria sobre a origem do povo árabe. E o camelo foi um animal fundamental nesse processo de migração das populações do Crescente Fértil para a Península Arábica,
pois o camelo é um animal que consegue armazenar grandes quantidades de água e percorre longas distâncias no deserto a uma boa velocidade. E como os camelos foram domesticados por volta de 2000 a.C., acredita-se que esse é o tempo, mais ou menos, em que começaram as migrações de povos do Crescente Fértil para a Península Arábica. Desde muito antes do século VII, a Península Arábica não era uma entidade política e religiosa unificada como um reino ou um império. Ela era habitada por várias tribos. A exceção era o reino do Iêmen, no sul, como eu já disse. Mas mesmo o reino do Iêmen era composto socialmente por tribos. A população da Península Arábica, então, era organizada socialmente em tribos, que se uniam por meio de um ancestral comum, seja esse ancestral ou essa ligação mítica, para os nossos padrões atuais, ou real. Então, as pessoas consideradas descendentes de um mesmo ancestral se uniam, formavam uma família, as famílias, por sua vez, formavam um clã e vários clãs formavam uma tribo. Acredita-se que no século VI e VII havia cerca de 300 a 360 tribos povoando a Península Arábica. E atenção, não vamos entender essas tribos como uma organização social atrasada e nem relacionar elas diretamente com a imagem que a gente tem das nossas tribos indígenas. São organizações sociais diferentes e nem por isso atrasadas. As tribos árabes foram a forma que aquele povo encontrou para sobreviver naquele meio hostil, difícil. Mas a vida existia. Era um meio natural difícil de se viver, mas a vida existia e havia contatos com outros povos, como eu vou falar adiante. Além das dificuldades naturais da Península Arábica, havia os conflitos sociais. Havia tribos que eram aliadas umas às outras, mas havia também tribos inimigas. Mas, de um modo geral, reinava na Península Arábica, no século VII, um clima de insegurança e de muitos conflitos, porque não havia uma autoridade central, uma constituição ou instituições sociais como hoje que regulassem a vida social. Então, a violência era comum naquele meio. Era um meio de muita insegurança pública. Cada tribo tinha um líder. Todos esses líderes eram homens, geralmente eram os mais idosos, considerados mais sábios ou com mais conhecimento militar. E quem sucedia esse chefe tribal quando ele falecia não era necessariamente seu filho. Havia um conselho que elegia o chefe tribal seguinte. O mapa a seguir, com os nomes das tribos em árabe e as suas regiões de ocupação, nos mostra a quantidade de tribos naquela península e a miscelânea de povos que ocupavam aquela região. Os habitantes dessas várias tribos árabes falavam a língua árabe, só que com variantes. Cada tribo falava geralmente uma variante da língua árabe. Isso é comum. Toda língua tem suas variantes. Mas havia uma variante que acabou se tornando a variante padrão. Essa variante era falada mais pelos poetas. E essa variante padrão acabou sendo registrada no Alcorão, o principal livro sagrado do Islã. A primeira edição do Alcorão é de 653, quando o Islã já era um império, com domínios territoriais para além da Arábia. E o Alcorão é também o primeiro livro que registra o árabe padrão. Apesar de ser do século VII a primeira edição do Alcorão, há muitas inscrições antigas que já mostram que desde o século VI havia uma variante árabe padrão falada pelos poetas. A poesia árabe pré-islâmica era muito rica na métrica e nos significados nas metáforas. Essa poesia era expressada oralmente pelos poetas, que cantavam em público os grandes feitos da tribo e lembravam os ancestrais, cantavam as memórias sobre os ancestrais. Havia variantes? Havia, pois cada poeta era de uma região e se expressava com uma variante diferente. Mas também havia vários traços comuns nessa poesia que, como eu falei, contribuíram para formar a variante padrão que foi registrada no Alcorão. De um modo geral, os árabes se organizavam em dois modos de vida, o nômade e o sedentário. Os árabes nômades, ou beduínos, viajavam mais, se deslocavam para sobreviver e criavam camelos, cabras e carneiros. Já os árabes sedentários eram agricultores ou comerciantes, agricultores que viviam em torno dos oásis da península
e comerciantes ou artesãos que trabalhavam nos povoados e nas cidades. Mas o que é um oásis? Um oásis é uma localidade com vegetação e água em um deserto. Essa belezura aí que vocês estão vendo. É comum também que os oásis estejam próximos à nascente de água doce. Assim, podemos entender a importância desses locais para as vidas das tribos árabes e das caravanas. Havia também tribos que mesclavam os dois modos de vida, o nômade e o sedentário. Apesar de os sedentários serem a maioria em número, eram os beduínos e os comerciantes das cidades sedentários que geralmente dominavam as outras tribos. Os beduínos, no caso, por terem mais habilidades e condições para viajar, terem mais armas e mais treinamento, e os comerciantes tinham mais poder econômico. Então era um meio complexo, tribos nômades, sedentárias, tribos mistas, alianças entre tribos nômades e sedentárias. Um exemplo foi a aliança feita entre a tribo coraixita e nômades armados no século VI, que garantiram à tribo coraixita o domínio sobre a cidade de Meca, que desde antes do Islã já era a cidade religiosa e econômica mais importante da Península Arábica. A relação entre essa tribo coraixita, sedentária e comerciante, e tribos nômades foi a seguinte. Era uma diplomacia. Os nômades garantiam a segurança pública de Meca, já que eles estavam mais bem armados, e os coraixitas permitiam que esses nômades participassem de suas companhias comerciais, dividindo assim com eles os seus lucros. E por falar em economia, Meca estava na zona de influência de 3 importantes rotas comerciais, a famosíssima Rota da Seda e as 2 maiores e mais importantes rotas da Arábia, a Rota do Hijaz e a Rota do Najd. Eu vou falar sobre cada uma delas, primeiro sobre a Rota da Seda. A expressão Rota da Seda não se refere a apenas uma rota comercial específica, pelo contrário, se refere a várias rotas comerciais, tanto terrestres quanto marítimas, que ligavam as regiões asiáticas às zonas do Oriente Médio e do entorno do Mar Mediterrâneo, do litoral do Mar Mediterrâneo. As rotas terrestres eram percorridas por caravanas que iam da Ásia ao litoral do Mar Mediterrâneo e as rotas marítimas eram percorridas por embarcações que iam do Mar da China, Oceano Índico, Golfo Pérsico, Mar Vermelho. Eu fico mexendo assim a mão porque eu imagino um mapa e as rotas aqui na minha frente. São tantas rotas dentro do que se chama Rota da Seda que alguns especialistas dão outros nomes a essas rotas, mas tudo parecido. Outros nomes são Rotas da Seda, Caminhos da Rota da Seda ou Rotas da Seda e das Especiarias. Vejam bem agora no mapa. Assim, a expressão Rota da Seda se refere às várias rotas comerciais terrestres e marítimas que ligavam as populações da Ásia e ali do que a gente chama de Oriente Médio e Europa. Relações de diversos tipos aconteciam por meio dessas rotas, não só relações comerciais, relações científicas também, tecnológicas, religiosas e, de um modo geral, culturais. O que motivou o nome da rota foi o comércio de seda, que também estimulou os primeiros contatos, mas com o tempo outros produtos foram sendo comercializados nas rotas da seda, como especiarias indianas, porcelanas chinesas, artefatos de metal e escravos. A criação e a iniciação da Rota da Seda foi um empreendimento político e comercial da dinastia Han, que governava a região que hoje é a China, governou entre os anos de 206 a.C. e 220 depois de Cristo. Então a criação das Rotas da Seda fazia parte da estratégia política da dinastia Han chinesa. Dinastia essa que mantinha relações não só com outros povos asiáticos, mas também com povos da bacia do Mediterrâneo. Os romanos antigos também comercializavam e mantinham relações com outros povos por meio dessas rotas. No caso dos romanos antigos, o percurso era Alexandria, onde hoje é o Egito, Mar Vermelho, Golfo Pérsico, Oceano Índico, Mar da China. Inclusive, essa rota, esse caminho dos romanos antigos até o Oriente, era chamado por eles, pelos romanos antigos,
de Périplo do Mar Eritreu. Temos que lembrar que não só produtos e mercadores circulavam pelas rotas da seda. Circulavam missionários, funcionários políticos de reis, imperadores, soldados. Então, circulavam por essas rotas produtos, ideias, religiões, enfim, culturas diversas, pessoas em diferentes funções sociais, trocando ali ideias, trocando relações, tecendo relacionamentos. E agora as duas principais rotas da Arábia no século VII, a rota do Hijaz e a rota do Najd. Hijaz é um termo que faz referência à porção oeste da Península Arábica, o litoral do Mar Vermelho, onde estão cidades importantes como a própria Meca e Medina, a segunda cidade mais importante do Islã. E Najd faz referência à porção central da Península Arábica, formada, em sua maioria, por planícies. Como vocês podem ver no mapa, a rota do Hijaz saía do Reino do Iêmen, ia pelo litoral até Meca e seguia pelo litoral até regiões que hoje são a Síria, a Palestina e a Jordânia. Já a rota do Najd saía também do Reino do Iêmen, ia pelo litoral até Meca, só que de Meca ia para o leste, para a região que hoje é o Iraque. Estando próxima à Rota da Seda e na encruzilhada das duas mais importantes rotas da Arábia, a cidade de Meca estava numa posição geográfica privilegiada para negócios a médio e longo prazo. Isso contribuiu e muito para o prestígio religioso e econômico da cidade, sobre o qual, o prestígio religioso, eu vou falar nos próximos vídeos dessa aula. E agora, a contextualização política. Meca estava próxima dos dois grandes impérios da região, o Império Bizantino e o Império Sassânida. O Império Bizantino ocupava terras que hoje correspondem ao Egito, Síria, Líbano, Palestina e parte da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque e o Irã. Já o Império Persa, comandado pela dinastia Sassânida, ocupava terras que hoje correspondem ao Irã, Iraque e parte da Ásia Central. Reparem bem no mapa, os territórios desses impérios estão listrados, estão em tom mais escuro. O Império Bizantino era um império de cultura romana e grega, predominantemente grega. É o império chamado também de Império Romano Oriental. Sua capital era a cidade de Constantinopla, cujo antigo nome era Bizâncio, e que hoje é a cidade de Istambul, localizada na Turquia. A religião oficial do Império Bizantino era o cristianismo e a sua igreja oficial era a Igreja Ortodoxa, também chamada de Igreja Católica Ortodoxa ou Igreja Ortodoxa Oriental. Mas na zona do Império Bizantino havia outros ramos do cristianismo que no século VII diferiam em doutrina e prática da religião oficial, da igreja oficial, que era a Igreja Ortodoxa. Um exemplo desses ramos eram o monofisismo, o nestorianismo e o monotelismo. Já o Império Persa ou Sassânida tinha como religião oficial o Mazdaísmo ou Zoroastrismo. Sua capital era na cidade de Ctesifonte, localizada hoje na região central do Irã. Contudo, só existem as ruínas atualmente dessa antiga capital. No campo religioso, havia não só o zoroastrismo, como também o maniqueísmo, religião professada pelos seguidores de Mani, que era um dos líderes religiosos que surgiu naquela região do Império Persa. Esses dois impérios, então, eram plurais, tinham várias etnias e várias religiões. E duas tribos árabes tinham relações estreitas com esses dois impérios. Era a tribo Larmida e a tribo Hassânida. Os Larmidas tinham relações com o Império Sassânida e os Hassânidas relações com o Império Bizantino. Elas ocupavam funções semelhantes nos dois impérios. Ficavam em zonas fronteiriças, longe das capitais dos impérios, onde os impérios não controlavam diretamente, e elas cobravam impostos e mantinham outras tribos, no caso, tribos saqueadoras, tribos nômades, longe daquelas regiões fronteiriças, longe das fronteiras dos dois impérios. Assim, tanto a tribo Larmida como a tribo Hassânida podem ser vistas como tribos clientes do Império Bizantino e do Império Sassânida. Como eu já falei, havia outras unidades políticas próximas a Meca.
Eram o reino da Abissínia, onde hoje é a Etiópia, na região chamada de Chifre da África, e o reino do Iêmen, no sul da Arábia. No mapa seguinte está a localização desses dois reinos. Eu coloquei um traço vermelho embaixo do nome do reino da Abissínia e um traço verde acima do nome do reino do Iêmen, para dar uma noção da região desses dois reinos. Ambos os reinos eram sociedades politicamente organizadas e unificadas às margens do Mar Vermelho e viviam da agricultura e do comércio entre o Oceano Índico, Mar Vermelho e Mar Mediterrâneo. O reino da Etiópia tinha o cristianismo como religião oficial e a igreja cópita como igreja oficial. A igreja cópita existe no Egito, que está ali próximo à Etiópia, é a Igreja Nacional Cristã do Egito e é uma das igrejas de ortodoxia oriental mais antigas do mundo. Já o reino do Iêmen tinha uma religião politeísta, como a religião das outras tribos árabes antes do Islã, só que era uma religião mais sistematicamente organizada. Também, como os outros árabes, tinham locais de peregrinação, santuários, mas a religião no reino do Iêmen tinha sacerdotes, figura que os outros árabes não tinham em suas vidas religiosas. Quem fazia essa função do sacerdócio, mais ou menos, para os outros árabes, eram os poetas. E o reino do Iêmen também falava o árabe, só que em outra variante. Finalizando este vídeo, quero ressaltar que é um erro entender o povo árabe no século VII como um povo isolado das demais sociedades. Havia muitas relações, como eu já expliquei, favorecidas pelas rotas comerciais, como a Rota da Seda, a Rota do Hijaz e a Rota do Najd. Além de produtos, muitas ideias, religiões e culturas circulavam por esse Oriente Médio antigo. Mas sobre a religião, o contexto religioso daquele período e a vida de Muhammad, eu vou falar nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e da abordagem que eu dei, enfatizando as conexões entre esses diversos territórios, para a gente compreender uma região específica, no caso, a Península Arábica no século VII, é importante compreender o seu entorno. Vamos continuar nessa caminhada nos dois próximos vídeos dessa trilogia, O Surgimento do Islã, século VII. Enviem suas dúvidas, perguntas, críticas pelos comentários ou pelo e-mail historianamedina@gmail.com. Siga também o História na Medina nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Fico por aqui, agradeço pela audiência e até a próxima.